Olá pessoal, vamos resolver a questão 5 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMAP 2023. Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade constante de 60 km por hora em uma estrada que passa por Arraial. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial e, às 15 horas, havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Nessa questão, acho que é interessante a gente fazer um esqueminha aqui, fazer o esqueminha da estrada e da distância das cidades, para a gente entender como que foi essa viagem, né? Então a gente tem aqui essa linha reta, então aqui eu vou indicar que é o valor da cidade de Pirajuba, aqui no final da nossa estrada vai ter a cidade de Quixajuba, e no meio entre as duas cidades tem essa cidade de Arraial, que eu vou indicar com a inicial a letra A. Vamos organizar as informações do enunciado. Bom, às 11 da manhã, ele havia percorrido um quarto da distância de Pirajuba e Arraial. Vamos falar que essa distância aqui é uma distância x, tá? Entre Pirajuba e Arraial. A gente vai querer descobrir a distância entre Pirajuba e Quixajuba, ou seja, essa distância toda aqui. Vou falar que essa distância toda aqui é y, tá? Então essa aqui é a distância de Pirajuba e Quixajuba, essa distância é y. A gente quer descobrir o valor de y. Bom, às 11 da manhã ele percorreu um quarto da distância. Então aqui ele estava aqui, às 11 da manhã ele percorreu um quarto aqui. Então ele estava, sei lá, aqui, ó. Então isso aqui, essa distância aqui representa um quarto de x. Então um quarto de x. Aí às 3 da tarde ele havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Então Arraial e Quixajuba é aqui, suponho que ele percorreu aqui 3/4 da distância, tá? Nós queremos saber o valor de y, né? Então vamos tentar pegar essa distância aqui entre Arraial e 3/4 da distância de Quixajuba e escrever essa distância aqui em função de x e de y, né? Olha, de Pirajuba até Arraial foi x. Então, para chegar até Quixajuba, esse pedacinho que sobrou aqui, ó, esse pedacinho que sobrou aqui vai ser o quê? Vai ser y, que é a distância total, menos x, que é essa distanciazinha aqui. Esse pedaço aqui vale y menos x. E esse pedaço aqui é 3/4 y menos x. Bom, o enunciado nos diz que ele chegou aqui às 15 horas. E aqui ele estava às 11. Então, em 4 horas, que é 15 menos 11, em 4 horas ele percorreu desse ponto aqui, foi, até esse ponto aqui. Como ele anda 60 km por hora, se em 1 hora ele anda 60 km, em 4 horas ele vai andar 60 vezes 4, que é 240 km. Portanto, essa distância aqui, que vai desse ponto aqui até aqui, corresponde a 240 km. Mas nós sabemos escrever essa distância em função de x e y. Não sabemos, ó, 240 vai corresponder ao quê? A distância que ele percorreu desse ponto aqui até chegar em Arraial. Se aqui ele tinha percorrido 1/4 de x, o que sobrou aqui é x menos 1/4 de x, que dá 3/4 de x, não é? Então aqui ele percorreu 3/4 de x. E aí, de Arraial até Quixajuba, foi mais 3/4. 3/4 do quê? De y menos x. Então aqui eu vou colocar mais essa distância aqui, foi 3/4 de y menos x. Agora vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Pena que nós temos duas variáveis para resolver uma equação só, mas veja olha isso aqui. Aqui vai ficar 3/4 vezes y menos 3/4 vezes x. Então isso aqui vai ficar 3/4 de x mais 3/4 de y aqui, porque eu estou multiplicando aqui fazendo distributiva, olha, y vezes 3/4, menos 3/4 de x. Ah, olha aqui, ó, 3/4 de x, aqui está menos, aqui está mais, corta, sobrou só 3/4 de y, então eu sei que 3/4 de y vai ser quanto? Vai ser 240? Então ficamos só com essa equação para resolver. Nós temos então que 3/4 de y é igual a 240. Então a gente aqui vai fazer o quê? Vai passar o 4 multiplicando e o 3 dividindo. Então vai dar aqui
que o y é igual a 240, como eu falei, o 4 dividindo passa multiplicando, fica vezes 4, dividido por 3. 240 dividido por 3 vai dar 80, isso aqui vai ser 80. 80 vezes 4 vai corresponder a 320. Portanto, nós concluímos que a distância que nós queremos calcular é o valor de y, né, que nós falamos aqui no nosso esqueminha, que a distância entre P e Q é y, que essa distância y é 320 km. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, 320 km, o que finaliza esta questão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de ver os demais vídeos da playlist com as resoluções das questões do OBMEP 2023. Até o próximo vídeo.